Meus amados irmãos, a paz do Senhor, você, professor da Escola Bíblica Dominical, você, jovem, você, amante da EBD, é uma alegria poder contar com a sua presença em mais um podcast EBD em síntese. Eu sou o irmão Anderson Leão e não estou sozinho mais uma vez com esta equipe abençoada, Diácono Anderson Tales e o pastor Eliabe César, a quem os cumprimento com a paz do Senhor, que alegria, que honra e estarmos aqui em mais uma lição trazendo subsídios para você que vai ministrar a próxima lição da EBD. A paz do Senhor Anderson, a paz do Senhor Pastor Eliabe. Paz do Senhor, pastor Anderson, pastor Liabe, mais um prazer estar com os senhores aqui, contribuindo com a Escola Bíblica Dominical para você, professor jovem. Vai ser também uma lição abençoada para a sua turma. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, uma alegria poder estar mais uma vez servindo ao Senhor, servindo aos professores da Escola Bíblica Dominical. Estaremos aqui prontos para contribuir com a expansão do Reino de Deus. Amém. Maravilha. Meus amados irmãos, você, professor na Escola Bíblica Dominical, nesse domingo próximo que você vai estar ministrando é o Dia do Pastor, né? A lição de 9 de junho de 2024, e estaremos aqui trazendo subsídios importantes para a sua lição deste trimestre tão especial. Você tem percebido que o jovem está crescendo, entendendo este padrão bíblico, o direcionamento de Deus para uma vida prática nesta caminhada. E aí nós vamos estudar um pouco sobre a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo. É sobre Jesus. É exatamente sobre ele, o propósito principal, a pedra de esquina. E o texto principal dessa lição, Mateus 1:21, e ele dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa lição vem como resumo: o Senhor Jesus Cristo é o Deus Filho, e somente o seu sacrifício na cruz pode perdoar pecados. A proposta da lição é trazer justamente a veracidade, a realidade de quem é Jesus, Senhor e Salvador. E tem três objetivos, você já sabe disso. É importante que você deixe claro para a sua classe, venha elucidar o entendimento que o objetivo da lição é mostrar quem foi Jesus Cristo, não somente como um homem importante ou como alguém que impactou a sua geração, mas como Deus, o Deus divino que estava desde a criação. Também saber que os homens, saber o que os homens dizem sobre Jesus. Você vai trazer essa perspectiva com esse objetivo e finaliza dizendo, conscientizar de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é único e realmente merece toda a honra e toda a glória. A proposta desta lição é trazer essa perspectiva desses atributos de quem Jesus é, do seu propósito, da sua missão, trazendo esta realidade. A expectativa é boa, é uma lição que fala sobre Jesus, a razão, o propósito das nossas vidas. Por isso, ouça um pouco da participação dos seus alunos para ver a que perspectiva de conhecimento eles têm de quem é Jesus para você, né? Deixe eles compartilharem um pouco qual é o entendimento pleno que eles têm sobre Cristo e justamente detalhe aí mais sobre aquilo que vamos compartilhar com você. Bom, o primeiro tópico vai falar quem foi Jesus. Parece óbvio, mas neste contexto, nesta cultura que nós vivemos, é extremamente importante que você esteja atento a isso. E vamos ouvir nosso amado diácono Anderson Tales. Quem foi Jesus? Primeiro tópico. O que que nós podemos compartilhar, meu amado amigo Anderson? Meu querido professor, meu querido aluno que nos acompanha agora nesse podcast, é importante, como toda lição, fazer o link da lição passada com a lição atual. Na lição passada, estudamos um pouco sobre as finanças na Bíblia, e aqui nós podemos começar fazendo um paralelo sobre a percepção de Jesus quanto às finanças. Então, Jesus, ele se preocupa com as finanças quando pergunta os dinheiros que haviam para comprar os pães e os peixes. Há uma percepção dele quanto aos tributos, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Há uma visão de Jesus quanto à oferta daquela viúva, que era uma oferta pequena, mas foi grande para Deus. Então, fazer o paralelo é sempre importante. Nós comentamos em cada podcast. Eu trago a lição passada para a lição atual. E aqui nós temos uma ruptura interessante do cronograma da Escola Bíblica Dominical, porque eu venho com um tema de finanças e depois eu venho um tema
tão fundamental e tão importante quanto Jesus. E aqui nós temos alguns dilemas, algumas pegadinhas que podem surgir dos alunos, algumas perguntas que podem ser feitas em relação à figura de Jesus. O primeiro tópico da lição, então, vai falar quem é Jesus. Ele vai abordar, claro, a primeira resposta que qualquer aluno vai dar, e aí você pode perguntar quem é Jesus para você, e você vai ver que a principal das perguntas que os alunos vão abordar é falar que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. E aqui há um grande dilema teológico e uma grande celeuma que pode se levantar em sala de aula sobre a questão de hierarquia na posição da Trindade. Porque nós temos a percepção humana que o pai vem primeiro que o filho. Nós temos a percepção humana que o pai manda e o filho obedece. Nós temos uma percepção humana que o pai é quem determina o caminho do filho. E aqui nós temos que ter muito cuidado se é que é possível se desassociar dos fatores culturais e sociais dessa visão paternalista, porque nós não temos essa mesma posição que vemos na sociedade de pai e filho em aspecto da Trindade. Então, quando a gente vai perguntar ao aluno quem é Jesus, e ele vai responder, é o Filho de Deus, já pegamos esse link para associar ao que a lição vai abordar da posição de filho. A pergunta que nós podemos fazer para o professor e para também o aluno é: se ele é filho, quem veio primeiro? Jesus ou Deus? E aqui eu vou para o embate sociológico e para o embate social. Afinal, essa percepção, o pai. Então, o pai manda e o filho obedece. Bem, então, queridos, o tópico 1 vai falar que Jesus é filho de Deus de fato. Mas ele não é apenas filho de Deus. Essa percepção da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos um único Deus, e isso é muito importante. Quando falamos de Trindade, associarmos que nós não somos politeístas. Porque se nós formos dizer que temos Deus e Deus é Deus, temos Jesus e Jesus é um Deus, e temos o Espírito Santo e o Espírito Santo é um Deus, olha aqui o pronome que eu estou utilizando, o artigo indefinido, um Deus. O artigo indefinido, um Deus. Na verdade, nós temos o Deus, que é o nosso Deus. E a percepção da atuação do nosso Deus, nós vemos ele atuando na figura paterna, na figura de Deus Pai, na figura de Filho, na figura do Filho enviado, do libertador, que é Jesus, e nós temos a visão do nosso Deus como o Deus, obviamente, também através do seu Espírito Santo. Então, aqui, meus queridos, eu peço que os senhores tenham muito cuidado com a posição que nós trazemos à regada social, que o filho veio depois do pai. Porque João toma muito cuidado com isso, ao dizer que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E quando ele usa essa expressão verbo traduzido para o português, obviamente ele está pegando a essência lá do grego da palavra logos. E a palavra logos, ela tem muitas interpretações ao longo da história, inclusive com deturpações. Mas o logos que nós vemos aqui, associado à palavra, é Deus sendo palavra. Então, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Onde estava Deus e quem é Deus? Onde está Jesus e quem é Jesus? Percebe? Não é possível falar sobre Jesus sem falar sobre Deus. E não é possível falar sobre o plano de Deus sem falar sobre Jesus. Sabe por que isso? Porque ele sempre esteve. Jesus não foi criado. Jesus não foi gerado. Jesus não é um projeto de Deus. Jesus é Deus e ele estava com Deus. É por isso que João ele é muito cuidadoso ao falar que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Não foi antes, não foi durante. Jesus não faz parte do processo de criação divina. Anjo faz parte do processo da criação divina. O homem faz parte, a terra faz parte. Mas Jesus não faz parte do processo de criação. Ele está criando junto com Deus. É por isso que nós entendemos que quando o texto fala façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, é a visão da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo estando presente ali. Então, meus queridos, é importante trazer o conceito da Trindade para falar sobre a posição espiritual de Jesus na realidade. Jesus é Deus.
e como Deus ele vem ao mundo assumindo uma forma humana. E nós falamos que ele encarna. Meu querido, cuidado com isso, tá? Encarna é que Jesus, sendo Deus, adota a figura humana. Nós não acreditamos em reencarnação, mas na encarnação de Cristo nós acreditamos. A reencarnação é um conceito espírita. A encarnação de Cristo é uma realidade bíblica na qual nós cremos que o Deus que estava na sua percepção, Filho, Pai e Espírito Santo, lá na criação, resolve para pôr em prática o processo da salvação, vir ao mundo na forma humana. E aí você já deve ter ouvido falar 100% homem, 100% Deus, daria 200%. Na verdade, ele e tem 100% Deus e 100% homem em uma quantidade única. É mais um mistério matemático da Bíblia e mais um mistério matemático dos teólogos. 100 com 100 daria 200. Ele é 100 em tudo. Ele é 100% homem, 100% Deus. E essa completude ela é preenchida na sua essência. Por isso que Jesus nunca teve risco de perder lá para o diabo, porque ele era Deus. Na tentação do deserto, porque ele era Deus. A vinda de Jesus ela é anunciada por um processo que nós chamamos de um processo de revelação profética. E aqui é importante nós diferenciarmos revelação de inspiração. E o nosso comentarista ele sabiamente fala isso. O pregador ele é inspirado. Ele vai usar da oratória, da retórica, mas não confunda inspiração do Espírito Santo com revelação de Deus ou revelação do Espírito Santo. Vários foram os profetas que revelaram, que receberam revelações divinas sobre a vinda de Cristo. Isso é muito importante, porque quando Jesus ele vai tomar o livro do profeta Isaías e ler a passagem que Isaías escreveu sobre ele, Deus estava dando um recado para os anais da história, que o plano estava traçado milênios antes, e da maneira que Deus revelava aos seus profetas aconteceria. E Cristo é a prova viva e dá testemunho que as revelações proféticas são verdadeiras, que existe o processo de revelação profética. Quando Cristo pega o livro do profeta Isaías e fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, ali ele está falando que Deus, o meu Pai, o que nós revelamos aos profetas no passado, está acontecendo agora. Percebe? Revelação e inspiração. Então, tópico 1, ele estava com Deus. Nós abordamos a questão que ele estava no processo da Trindade, ele não foi criado, ele sempre existiu, e isso é maravilhoso. Porque quando Jesus encarna e vem para a sociedade, e vem para a humanidade, ele vem com toda a bagagem de quem participou da criação. É por isso que quando ele abordava os milagres e fazia as operações, ele vinha com a carga da eternidade, a experiência do tempo, a presença da mão do Criador. Quando um prédio ele dá problema e ninguém consegue identificar, chama o arquiteto que fez, chama o engenheiro que projetou, e exatamente esse é o nosso Jesus, é o arquiteto, é o engenheiro que consegue resolver os problemas. Então ele estava com Deus, a sua vinda foi anunciada pelos profetas, e aqui eu vou para o tópico 3, que eu quero também ouvir os grandes professores que aqui temos. Nós falamos sempre que nós temos um dos melhores podcasts do Brasil. Meus queridos, tópico 3, nascido de mulher. Óbvio, Jesus nasceu de uma mulher. E aqui o comentarista ele vai trazer um fato interessante, que eu falo que ele traz uma exegese, uma informação fora da Bíblia, porque ele traz a informação de um homem chamado Manés, que levanta uma teoria que Jesus, ele na verdade era um espírito que se parecia com um homem. Observe só, e isso ganhou muita repercussão. Na verdade, não se admire, socialmente, cientificamente, sempre tentaram deturpar a posição de Cristo. Deturpando Maria, ou seja, seria impossível uma mulher gerar uma criança sem ter relação sexual, e isso afrontaria tanto os preceitos católicos quanto os preceitos evangélicos. Porque para o catolicismo romano e para nós que somos evangélicos, a concepção de Cristo foi imaculada, foi o Espírito Santo que verteu e fertilizou. Se para uma fertilização humana atual precisa de um homem e uma mulher, para uma fertilização espiritual eu só preciso de uma palavra. Deus dizendo que ela seria
bem-aventurada, porque ali estava sendo gerado Jesus. Jesus é gerado pela vontade de Deus. Jesus é gerado pela palavra de Deus. O verbo, a palavra, a ação. Quando o anjo aparece para Maria e diz: eis que és bem-aventurada, ali pela palavra foi feita a fecundação e a fecundação celestial. Cristo ele é fecundado, a fecundação da criança Jesus é pela palavra de Deus. Se Deus cria o homem, se Deus cria o sistema reprodutor, se Deus conhece como é que funciona, Deus é capaz de unir as moléculas de DNA, unir as células, unir as cargas genéticas e trazer o DNA humano de Maria com o DNA celestial do Criador, que é Deus. Não há na concepção violação dos preceitos ou das características sexuais. Cristo, ele é naturalmente posto ali pelas mãos de Deus, no projeto de Deus. E Maria gera Jesus num processo natural, os 9 meses, contrações, movimentações, e ele vem. E como é que ele nasce? Claro, meus queridos, não haveria cesárea ainda naquele tempo. O nascimento de Cristo é virginal. Jesus ele nasce naturalmente como homem e aí ele vai desenvolver o seu ministério. Então ele é nascido de uma mulher. E isso é posto na lição para que a gente entenda que ele é humano. Quando ele aparece ressurreto aos discípulos e mostra as mãos, ele toca aqui nas minhas mãos, vejam, eu não sou espírito apenas, eu sou carne. E isso de tentar dessignificar a figura da encarnação de Cristo é uma grande estratégia de Satanás de deturpar o seu sacrifício vicário na cruz pelos nossos pecados como Cordeiro Imaculado. Tentar dizer que Jesus não nasceu de uma mulher, ou que ele não é humano, na verdade é um ataque à fé cristã à cruz. Porque quando ele vai para a cruz e sofre na cruz a expiação, rompendo com a velha aliança que trazia no animal imaculado a aspersão do pecado, a dispersão do pecado, perceba, há uma estratégia satânica de deturpar o nascimento de Cristo para, no fim, deturpar a morte de Cristo. Quando nós desmascaramos Satanás ao falar que Jesus ele é humano, que Jesus suou gotas de sangue no Getsemane, que Jesus em um processo humano, ele fala, se possível for, passa de mim esse cálice, que o Jesus que é pregado na cruz, ele sai com o seu sopro de vida antes de morrer, entregar o seu espírito ao Pai. Esse Jesus nasceu de mulher porque ele é humano. E esse Jesus humano entrega a vida por redenção da minha vida, para cumprir o que havia sido previsto por ele, por Deus e pelo Espírito Santo. De fato, a serpente poderá até ferir o calcanhar, mas haverá aquele que esmagará a cabeça da serpente. O Cristo humano vence Satanás. O Cristo humano esmaga a cabeça da serpente. E uma coisa que nunca esses céticos, esses estudiosos da mentira vão conseguir deturpar é a mensagem da cruz. O nosso evangelho não é manjedoura, porque o nascimento foi apenas o primeiro sinal. O nosso evangelho não é simbolizado pela manjedoura. O nosso evangelho poderia até ser simbolizado pela toalha que enxugou os pés de Jesus, mostrando que seria um evangelho da humildade. Mas o símbolo do evangelho é a cruz de Cristo, porque aquele homem que nasceu de mulher morreu na cruz para nos salvar. Muito bom, professor Anderson, você, professor, poder trazer essa panorâmica e essa clareza para a sua aula em quem Jesus é, né? Existem sim muitas hipóteses aí, inclusive não é recente isso, desde a época primeiro século, né, contemporânea a Jesus, em relação a não confirmar de fato o seu nascimento, quem ele é. O apóstolo João vem justamente trazer essa perspectiva neste evangelho, quem fundamenta este primeiro tópico da lição. Charles Swindoll vai dizer, meus amados irmãos, professores, que João ele vai escrever, inclusive, o Evangelho após escrever Apocalipse. Então, ali, uma perspectiva de 95, aproximadamente, pelo século, depois de ter escrevido Apocalipse, justamente por sentir essa necessidade e o Espírito Santo direcioná-lo para a necessidade de apresentar Cristo como Deus. Ele está desde o início, ele é o verbo, né? João se apropria aí desse termo que era, dentre os gregos ali, os filósofos, e compreender quem era Jesus. Maravilha, agora vamos para o segundo tópico, com o nosso amado professor, pastor Eliabe. Pois não, professor, Pai do Senhor. Amém, meus companheiros.
Amém. Graças a Deus, que boa participação do professor Anderson, trazendo aí a perspectiva do tópico 1, de quem foi Jesus, e ele trouxe uma perspectiva bíblica, não é? Apontando os fundamentos aí sobre a unicidade, sobre aonde estava Deus, sobre Cristo que estava com Deus, sobre as profecias que validaram, né, que anunciavam a vinda de Cristo, o nascimento dele, enfim, a unidade da doutrina, da Trindade também é uma doutrina que nós defendemos. O segundo tópico, meus queridos, aponta para a perspectiva sobre Jesus, o que dizem os homens sobre Jesus, né? O segundo tópico traz a perspectiva dos homens sobre a identidade de Cristo, a identidade de Jesus. Se no tópico 1 nós tivemos uma visão mais bíblica, mais centrada, no tópico 2 há uma abertura também, caros professores, para a gente trazer a perspectiva do Jesus como fato histórico, não é? Porque a história também valida, não é? a, a, a existência de Cristo, né? A perspectiva bíblica e histórica. Então, no tópico 2 nós vamos ter a perspectiva dos homens sobre Jesus, sobre a sua identidade terrena, não é? A forma como os homens viam Jesus naqueles dias, e isso esclarece algumas dúvidas para nós. Há um historiador chamado Wills, ele disse que, embora Jesus tenha vivido num período tão obscuro da história, o impacto das suas palavras, dos seus ensinamentos, repercutiram naquele tempo e transformaram a religião, a política, influenciou a cultura e até a filosofia. Para nós é interessante solidificar a ideia, a visão de Jesus na perspectiva bíblica, espiritual, divina, mas também Jesus como fato histórico. E muito se tem debatido sobre a identidade de Jesus, não é? Sabermos quem ele é. Na verdade, há muitas dúvidas sobre este fato. E nesta lição, no tópico 2, o comentarista traz três perguntas sobre a identidade de Jesus. A primeira pergunta que ele traz é: Jesus era um louco? Né? Jesus era um louco? E aí nós vamos responder isso, queridos professores. E é interessante nós seguirmos um raciocínio lógico neste primeiro tópico sobre o discurso de Jesus, não é? O que nós vamos ver sobre os relatos dos evangelistas, dos historiadores, não é? Sobre a vida de Jesus, é que Jesus foi um homem equilibrado, paciente, firme diante das acusações dos seus perseguidores. A loucura não combina com as características comportamentais de Jesus. O impacto de Jesus com as suas palavras é incomparável. Seus ensinamentos sobre amor, sobre perdão, eles repercutem através dos séculos. E eu queria destacar aqui esse ponto, não foi trazido pelo comentarista, mas eu queria acrescentar para você, querido professor, três características da mensagem de Jesus que contrapõem esse raciocínio de que talvez Jesus fosse louco, né? Primeira característica da mensagem de Jesus, a sua palavra, os seus discursos eram coerentes, havia uma sequência sobre o que Jesus ensinava. Segundo, o raciocínio de Jesus era lógico, não é? Tinha fundamento. Terceiro, as palavras de Jesus eram profundas. Então, observe, o raciocínio de Jesus é baseado na coerência, na lógica e na profundidade. Essas características do seu raciocínio, do seu comportamento, das suas palavras, elas refletem a sabedoria e a sua compreensão profunda sobre todas as coisas. Outro fato interessante, ainda neste tópico que eu queria destacar, é a maneira como Jesus se comunicava, a comunicação eficaz de Jesus. Isso vai contra a linha de raciocínio que diz que talvez Jesus, o seu discurso era de um louco, né? Jesus falava com uma profundidade lógica muito, muito grande. Ele falava algumas vezes como profeta, outras vezes ele usava o posicionamento como um pregador. Às vezes ele ensinava como um professor. Há uma curiosidade bíblica aqui, interessante, que eu queria trazer para você.
90 vezes nos 4 evangelhos, 90 vezes, alguém se dirige a Jesus em caminhadas, em sermões. Das 90 vezes que alguém se dirigiu a Jesus, em 60 ocasiões, Jesus foi chamado de mestre. Portanto, como alguém louco poderia ser chamado de mestre, Jesus é chamado de mestre 60 vezes no Evangelho. Isso destaca que Jesus conseguia adaptar o seu discurso profundo às multidões que o ouviam. Ele falava para os príncipes, para os religiosos, para os teóricos, para os estudiosos, mas também conseguia se comunicar com as pessoas indoutas, não é? Com aqueles que não tinham muito conhecimento. O discurso de Jesus era compatível às pessoas que tivessem ouvindo. Por isso que Jesus é chamado de mestre. Há um outro ponto interessante aqui sobre o discurso lógico, sobre a comunicação eficaz de Jesus, sobre o seu raciocínio profundo, coerente, que Jesus, meus queridos irmãos, ele não se vangloriava ou não exagerava no seu discurso. Jesus tinha um discurso equilibrado, moderado. Por isso que algumas vezes ele utilizava do método da parábola. Por quê? Porque na parábola Jesus trazia uma narrativa alegórica, constituída de personagens que muitas vezes eram fictícios, né? Coisas assim, incidentes e atitudes que faziam com que, através destas comparações, o discurso de Jesus fosse facilitado para a compreensão daqueles que o ouviam. Portanto, Jesus não era um louco, porque o seu discurso era coerente, lógico e profundo. Jesus se comunicava através da dicção profética, porque ele era um profeta. Jesus usava as parábolas como um bom pregador e algumas vezes Jesus ensinava como um bom professor. E eu sei que aqui eu estou acompanhado de dois grandes professores, o professor Anderson Tales, né? O professor Anderson Leão, e aí há dois caminhos no ensino. A minha primeira formação também é na área de ensino, que é a pedagogia, o ensino para as crianças, né? E a andragogia, que é o ensino para os adultos. E Jesus muitas vezes se comunicou com as crianças, mas na maioria das vezes Jesus se comunicou com os adultos e fez isso, por isso que foi chamado de mestre. Portanto, Jesus não é um louco porque é mestre. A Eliabe, segunda pergunta que o comentarista faz. Pois não, professor Anderson? só fazer um adendo aqui, eu achei fantástica a sua percepção, né, dos argumentos pelo qual ele não é louco e as sequências de entendimento que você abordou. E o que eu acho fantástico é que quando ele é interrogado para ser crucificado ou não, tanto por Herodes quanto por Pôncio Pilatos, nenhum dos dois encontra nele crime, nem também aponta para a loucura. Então, as pessoas mais sábias, postas pelo Império Romano, naquela posição de representar o César, homens doutrinados, homens estudiosos, não apontam ele como uma pessoa de desviada percepção ideológica, mas apenas como, talvez, um profeta para aqueles que defendiam, mas a posição de Jesus, quando ele é inquirido por as autoridades romanas, é uma posição de estadista, é uma posição de um homem de defesa, é uma posição de um homem esclarecido. Então, eu queria só associar, que eu achei fantástica a sua percepção, e trazer essa colaboração, dizer que quando ele é inquirido para ser crucificado, ele não desvaneia assim, dos seus pensamentos, ele está sabendo o que vai acontecer, ele sabe qual é a consequência, ele sabe que vai para a cruz, e ele assume essa responsabilidade sem desvirtuar o seu comportamento, mantendo idoneidade e seriedade. Eu vou cumprir o plano do meu pai. Então, isso é postura de um mestre e de um homem centrado, com certeza. Muito bem. Por isso que Jesus, 60 vezes nos evangelhos, foi chamado de mestre, não é? Ele sabia, mesmo nas horas que ele era confrontado. Muito bem. A segunda hipótese apresentada pelo comentarista é que Jesus talvez fosse um mentiroso, não é? E aí nós vamos responder essa questão aqui, lembrando de que o discurso de Jesus combinava com as suas palavras, com a sua vida, com o seu testemunho. As suas palavras combinavam com o seu testemunho. Portanto, meus queridos professores, vocês que nos escutam, nos assistem com tanto zelo, não é?
Porque o discurso de Jesus não era o discurso de um mentiroso. O comentarista traz no livro de apoio uma citação de Abraham Lincoln. Ele diz: você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas por algum tempo, mas não pode enganar a todos por todo o tempo. Se Jesus fosse um mentiroso, ele seria facilmente desmascarado. 3 anos e meio de ministério de Jesus aqui na Terra repercutiu de uma maneira tão grande. Jesus começou com 12 apóstolos, não é? No ato da crucificação, teve um que traiu, ficaram 11. Um período pós-ressurreição, o apóstolo São Paulo disse que Jesus apareceu a mais de 400 homens. O seu discurso trazia a verdade e as palavras de Jesus combinava com a sua obra, com o seu testemunho. Portanto, não eram apenas as palavras, era o seu testemunho, eram as suas obras que combinavam com aquilo que ele falava. No ponto de vista histórico, Jesus é uma figura singular, porque a sua mensagem foi verdadeira e foi comprovada. Ele foi profetizado no Antigo Testamento e a sua palavra no Novo foi provada por sinais, por milagres. Jesus foi, sem dúvida alguma, um expoente da verdade. Foi ele mesmo que declarou em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, a segunda hipótese aqui é que Jesus fosse um enganador, que o seu discurso fosse de engano. E nós conseguimos chegar à conclusão de que a verdade não apenas nas suas palavras, mas também no seu testemunho. Por último, o comentarista traz para nós o ponto que Jesus era Deus como uma interrogação. E aí ele utiliza-se aqui de um texto, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, quando Jesus curou o paralítico de Cafarnaum. E Jesus fez uma referência neste milagre a um fato especial, porque Jesus não apenas curou, mas Jesus exclamou para aquele homem, verbalizou para aquele homem: os teus pecados são perdoados. Havia uma classe de religiosos que estavam presentes naquele ato, que eram os escribas, e eles disseram entre si o que Jesus havia falado era uma blasfêmia, pois só Deus poderia perdoar pecados. E naquele instante eles conheceram a manifestação divina de Cristo. E aí, querido professor, eu queria terminar este tópico e a minha participação aqui, trazendo para os senhores que talvez seja essa uma dúvida de muitos alunos. Afinal de contas, Jesus é Deus. O que é que nós podemos utilizar à luz da Bíblia, dos fatos históricos, que comprovem a divindade de Cristo? Não é? Eu colocaria aqui 4 aspectos para comprovar a divindade de Cristo e encerrar a minha participação aqui. Primeiro, os seus títulos e afirmações comprovam que Jesus é Deus. Ele é chamado ao longo de toda a Bíblia de Filho de Deus. Em várias passagens dos evangelhos, eles indicam a relação entre o Deus Pai, o Deus Filho, formando a Trindade com o Espírito e evidenciando a divindade de Cristo. O próprio Jesus usa o título Eu sou, João 8:58, conectando-se diretamente à sua divindade, não é? Em Mateus 16:16, Pedro, agora não é mais Jesus, é o próprio Pedro, que faz a declaração tão singular. O próprio Jesus disse que esta revelação foi dada a Pedro nem pela carne, nem pelo sangue, mas pelo Pai que está no céu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, os títulos e as afirmações de Jesus, primeiro, comprovam a sua divindade. Segundo, os atributos divinos de Jesus. Jesus exibe os seus atributos como onisciência, onipotência. Jesus mostra o seu domínio sobre a natureza e a capacidade de perdoar pecados. Então, nós temos em João capítulo 1, versículo 44, a onisciência de Jesus quando se refere a Natanael. Nós temos a onipotência de Jesus, o governo de Jesus sobre os demônios, sobre a natureza, sobre as enfermidades.
Nós vemos o governo de Jesus sobre os pecados, porque somente ele pode perdoar pecados. Jesus também é presciente. Ele sabe de todas as coisas, mas Jesus também é eterno, porque ele mesmo declarou: antes que Abraão existisse, eu sou. Portanto, nós podemos comprovar a divindade de Jesus pelos seus títulos e as suas afirmações. Segundo, pelos seus atributos divinos. Terceiro, pelas suas ações e pelos seus milagres. Jesus operou muitos milagres que evidenciavam a sua autoridade divina sobre todas as coisas. Em quarto lugar, para nós concluirmos, como nós podemos comprovar a divindade de Cristo à luz da Bíblia? À luz da Bíblia, o testemunho dos discípulos e apóstolos. Observe, os discípulos testemunharam a divindade de Jesus, ensinaram sobre a ressurreição, proclamaram a natureza divina e a sua ascensão. Paulo, nas suas epístolas, reconhece e descreve Jesus como o Filho de Deus. E em Colossenses 1:15, Paulo disse: Cristo é a imagem do Deus invisível, reforçando a divindade de Cristo. Observe esta afirmação. Paulo disse: Cristo é a imagem do Deus invisível. Jesus é Deus. Portanto, nós respondemos as três perguntas que o comentarista nos propõe a falar no tópico 2. Primeiro, ele não era um louco, porque o seu discurso era coerente, lógico e profundo. Às vezes falava como um profeta, às vezes falava como um pregador e às vezes falava como um professor, porque em 60 ocasiões ele foi chamado de mestre. Segundo lugar, ele não era um mentiroso, porque o seu discurso combinava com as suas palavras, o seu discurso combinava com o seu testemunho, as suas palavras combinavam com as suas obras. Em terceiro, ele era Deus, primeiro, pelos seus títulos e as suas afirmações, segundo, pelos seus atributos, terceiro, pelas suas ações e milagres, em quarto lugar, pelo testemunho dos discípulos e apóstolos, quando, principalmente, o apóstolo Paulo disse: ele é a imagem do Deus invisível. Que Deus lhe ajude e você possa passar este conteúdo, talvez até mais aprofundado, né, para os seus alunos, e eles possam sair com a consciência: Jesus é Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Maravilha, glória a Deus. Uma bênção, pastor Eliabe. Com certeza você, professor, está tendo aí subsídios profundos que vão trazer aí um dinamismo para a sua aula. E vamos fechar aqui o último e terceiro tópico desta lição, que fala sobre a realidade de Jesus, né? Trazendo essa perspectiva aí do exemplo dos seus discípulos, né? Da transformação dos seus discípulos, do crescimento dos seus discípulos. O último tópico vai falar por que Jesus Cristo é único, o que traz verdadeiramente, confirmando e consolidando o que os demais professores Anderson Tales e o pastor Eliabe trouxe, por que Jesus é único? E aí o comentarista, nosso amado pastor Alexandre Coelho, vai nos trazer que por que ele é único? Porque só ele pode salvar, só ele pode verdadeiramente salvar alguém. E aí temos o exemplo, assim como o pastor Eliab nos compartilhou, de o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, livro de Atos, capítulo 3 e capítulo 4, após Deus, através do seu Espírito, usá-lo poderosamente, ele é interrogado pelo Sinédrio, e o Sinédrio vai questionar ele: com que poder, ou em nome de quem, fizestes isso? E aí, justamente, o apóstolo Pedro vai trazer essa perspectiva de, cheio de Deus, falar sobre em nome de quem, e ele está falando, e ele aconselha, vale a pena você poder ler estes versículos do capítulo 4 de Atos, a partir do versículo 8. O apóstolo Pedro vai dizer, vai declarar, né, olha, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse aos principais do povo, ali os sinédrios, os senhores de Israel: visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, e ele traz justamente
a partir do exemplo da sua vida, um exemplo de transformação, ele vai declarar acerca de Cristo. Ele vai dizer: Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está, em nome desse é que este está são diante de vós. E ele vai começar a declarar quem é Jesus. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E o versículo 12 ele vai fechar, dizendo: em nenhum outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então ele é único, amado professor, porque só ele pode salvar. Ele verdadeiramente é o mediador. E a Bíblia nos confirma isso. A perspectiva, Eliabe trazendo aí as críticas em relação a ele não ter sanidade, a ser um mentiroso. Existem outras críticas falando até de perspectivas psicológicas, né, sobre Cristo. E Cristo, né, a historiografia, os registros confirmam tudo isso. Então, somente Ele pode mediar salvação. Ele é o mediador entre Deus e os homens, e Ele é Deus. E aí, esse tópico, porque Jesus é único, vai falar que só Ele pode nos trazer salvação e só Ele pode nos transformar. Versículo 13 vai dizer, do capítulo 4 que nós lemos: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que era um homem sem letras e indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Veja, porque ele é único, porque ele salva. Porque ele é único, porque ele transforma. A partir da vida dos seus discípulos, uma transformação verdadeiramente. Jesus é a salvação, é a graça personificada. A graça tem nome e a graça é Jesus. E aí você pode aproveitar esse momento, amado professor, para trazer a perspectiva, trazer o poder salvador expiatório de Cristo para a vida de um jovem. Um jovem ele enfrenta muitos desafios e de repente ele tem o entendimento de que Jesus salva. Ah, Jesus salva, Jesus perdoa. Mas ele precisa entender também que Jesus ele salva, ele perdoa, mas ele transforma, ele aperfeiçoa, ele lhe coloca em um lugar de crescimento. Dê um exemplo prático, irmão Anderson. Quantos de nós entendemos que se pecarmos, podemos ser perdoados se procurarmos a Deus? Mas quantos jovens não entendem que a salvação também é um poder que capacita para não pecar? Deus pode perdoar pecado depois de pecar, sim, mas o Espírito Santo também capacita para não pecar. Então, ele é único porque salva, ele é único porque transforma. E Paulo aqui é um exemplo de transformação, tanto é que a percepção do Sinário foi essa. Olha, ele fala em nome de Jesus, andava com Jesus, e Paulo e João é o texto que vai dizer, pessoas indoutas, mas foram transformadas e cheias do Espírito. Quem era Paulo? Paulo também, um perseguidor, foi transformado pelo poder da salvação, pelo poder de Jesus. E aí, falando em salvação, em transformação, o subtópico 2 vai nos trazer que ele nos salva, ele nos transforma, amados professores, e nos concede o seu Santo Espírito. Foi ele quem disse: eu vou, mas deixarei outro consolador. Então, este tópico, amados professores, você pode trazer uma perspectiva mais prática, uma aplicação mais real na vida do jovem. Ah, Anderson, mas ele até entende que Deus salva, que Deus transforma em Cristo como Deus, mas traga essa perspectiva mais prática. Mostre para ele que o Espírito Santo está à disposição para encher. Bom, e aí o texto vai nos trazer uma série de versículos, mas eu quero destacar aqui o capítulo número 16 do Evangelho de João, versículo 26. O evangelista vai dizer, através do Espírito Santo: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e crestes que saí de Deus. É trazendo a perspectiva da transformação daqueles que aceitam a Cristo, tendo o Espírito Santo à disposição para justamente viver esta vida transformada, Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo está à disposição. E essa transformação falando em evidência. O comentarista, professores, vai trazer aqui exemplo de dois grandes homens de Deus. O primeiro, né, muito conhecido, e aí aquele livro que dá suporte à sua aula pode te ajudar.
vai trazer aqui o exemplo de Josh McDowell. Eu não sei pronunciar aqui o nome dele muito bem, mas vocês que são aí poliglotas, viu? Um expoente que fala sobre liderança, um homem ateu que teve um encontro com Cristo e foi transformado. Tem um relato aqui tremendo, onde a vida dele foi transformada ao investigar sobre Cristo. Foi começar a pesquisar sobre Cristo e Josh McDowell foi transformado após começar a investigar. Investigou acerca de Cristo, trouxe essa perspectiva. Anderson, e tem outros exemplos, muitos outros. O que falar de C.S. Lewis? Um homem com muita cultura, professor universitário ali nas Américas, né, conhecido pelas suas obras de literatura. Quem nunca leu As Crônicas de Nárnia, né, um material assim abençoado, mas alguém que ao longo da sua jornada intelectual ele era ateu, né, não conhecia Cristo e se converteu ao cristianismo e se tornou um dos maiores apologistas mais influentes do século XX, porque conheceu a Cristo, poder de salvação e transformação. Francis Collins, né, aquele projeto Genoma Humano, ele era um cientista renomado e ateu convicto, mas ao estudar a complexidade do DNA, refletir sobre as questões da fé, se converteu ao cristianismo. Olha que exemplo, né? O Michael Muggerly, um jornalista britânico, um pesquisador, e aí muito cético à religião, mas ao estudar a vida de Cristo, converte-se ao Evangelho. Então, são histórias transformadoras, e aqui eu finalizo com um dos personagens também registrados, é o Lee Strobel, um jornalista americano que investigava contexto jurídico ali nas Américas, e através da sua esposa, um exemplo de transformação, alguém que se converteu ao Evangelho, e ele ficou muito preocupado ia ter uma pessoa ali agora voltada à fé, à caridade, mas ele percebeu uma transformação plena na vida da esposa e a partir dali começou a investigar quem é Jesus e sofreu uma transformação impactante, porque a graça de Deus, ela transforma, Jesus transforma. Esse é o maior exemplo para a vida e a aplicação dos jovens dessa lição tão abençoada. O comentarista ele vai finalizar a lição dizendo: somente Jesus Cristo pode salvar o homem dos seus pecados. Todos nós devemos responder ao Evangelho, como fizeram os tessalônicos, por exemplo, né? Convertendo-se a Deus, eles passaram a servir e esperar ansiosamente a sua volta. Não se pode pensar no cristianismo, amado professor, sem que ele seja mencionado com a sua origem. A origem do cristianismo é em Cristo. Não há cristianismo sem Cristo, né? E esse nosso destino eterno repousa sobre crermos quem Jesus é, o Deus Todo-Poderoso que veio a este mundo para nos alcançar. Amém? Glória a Deus. Amados professores, gratidão pela presença e o apoio de vocês. Lição abençoada, professor. Aproveita esta oportunidade para trazer à tona o propósito, o cerne do Evangelho, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia aponta para Cristo. Cristo é uma realidade. Considerações finais, pastor Eliabe. Meus companheiros, que Deus abençoe, fortaleça cada um, dê uma boa aula, né? Dê a condição de que vocês possam ministrar uma boa aula para a edificação dos nossos jovens, em nome de Jesus. Deus abençoe. Professor Anderson, considerações finais, meu amado. Sempre uma alegria estar com os amados aqui, contribuir. Eu acho que essa plataforma no YouTube ela vem para acrescentar. Em algum momento você vai cair aqui conosco que nós vamos compartilhar. Fala aí nos comentários o que você achou dessa aula de hoje e o que você espera para a nossa próxima participação, porque com certeza com a sua interação vai ser uma bênção e nós vamos crescer juntos. Amém? Maravilha, que bênção, Anderson. Isso mesmo, você que está aí de todo o Brasil, compartilha da sua cidade, né? Se tem abençoado a sua vida este podcast. A nossa gratidão, professor Anderson Tales, pastor Eliabe, pastor Martim Alves da Silva, nosso pastor presidente aqui no Rio Grande do Norte, nosso amado pastor Renato, que é o diretor deste departamento de ensino e educação cristã. Nossa gratidão a você, amado professor, que tem dedicado a sua vida para compartilhar este conhecimento, para ser um mediador e conduzir as pessoas a Cristo. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada e próximo domingo ou nós ou outra equipe estará aqui compartilhando conteúdos abençoados. A paz do Senhor.